Você acompanha agora o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo. Olá, tudo bem com você? Muito bom dia, começando mais uma edição do Jornal da Rede Alesp, trazendo, claro, sempre muita informação, muita prestação de serviço. Hoje é segunda-feira, começando bem a semana, né? Dia 29 de julho de 2020. Para você que não me conhece, eu sou o Daniel Caniato e ao meu lado, todas as segundas-feiras, a minha amiga jornalista, apresentadora, repórter Caterina Schutte. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Daniel. Bom dia para você e bom dia a todos os telespectadores que acompanham aqui o Jornal da Rede Alesp. Sejam muito bem-vindos. Jornal da Rede Alesp. É isso aí, para você que não conhece, está sintonizando a Rede Alesp pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Você no YouTube também, obrigado pela companhia. O Jornal da Rede Alesp é um jornal longo, são 5 horas de duração e a gente procura abordar todos os temas relacionados à cobertura do combate ao novo coronavírus, especialmente aqui no estado de São Paulo, mas também a gente repercute as notícias aqui da capital paulista, do Brasil e do mundo, sempre no combate à pandemia da Covid-19. Kate. Exatamente. Preparamos diariamente para você atualizações e informações sobre a pandemia do novo coronavírus. É isso mesmo. E nós fazemos muitas entrevistas com especialistas de vários setores, também conversamos com os parlamentares aqui desta casa, com gestores públicos, muitas vezes secretários de saúde dos municípios paulistas conversam com a gente justamente para contar como está esse processo de enfrentamento da pandemia e também a reabertura da economia e das cidades. Bem, vamos destacar também a volta dos trabalhos do Legislativo em plataforma digital não presencial, enfim, tudo aquilo que você precisa saber para ficar muito bem informado e informada sobre o que acontece aqui em São Paulo, no Brasil e no mundo. Jornal da Rede Alesp. Para começar o nosso giro de notícias, vamos conferir os números do coronavírus no Brasil. 57.659 mortes confirmadas até as 8 horas da manhã desta segunda-feira, de acordo com aquele levantamento que é realizado pelo consórcio com os veículos de imprensa, a partir dos dados das secretarias estaduais de saúde. E o balanço indicou que 555 mortes aconteceram nas últimas 24 horas e 1.345.254 casos foram confirmados. É isso aí, vamos conferir então a taxa de ocupação de leitos de UTI em todo o país. Já é uma tradição aqui, todos os dias nós atualizamos essas informações para vocês. Começando pelo Acre, 90% dos leitos de UTI estão ocupados em todo o estado. Alagoas, 83% em todo o estado, Amapá, 48,31% na rede pública e 44,9% na rede privada. Amazonas, com 49% de ocupação da Covid UTI e 61% em UTI geral em todo o estado. Bahia, 76%, Ceará, 71,48%, Distrito Federal, 70,1% na rede pública e 80,37% na rede privada. Curioso, né? Rede privada tem uma ocupação maior do que na rede pública. O Espírito Santo registra 80,71%, Goiás, 80% dos leitos de UTI, Maranhão, 69,61% em todo o estado, Mato Grosso, 91,1%, Mato Grosso do Sul, 36%, Minas Gerais, 88% em todo o estado, inclusive BH endureceu as regras para a abertura dos comércios, hein? Daqui a pouco a gente trata disso. Pará, 67,66%, Paraíba, 64% em todo o estado, né, Kate? Exatamente. Vamos continuar com a taxa de ocupação dos leitos, né? Paraná, 63% em todo o estado. Pernambuco, 78% em todo o estado. Piauí, 71%. Rio de Janeiro, 70% na rede pública e 67% na rede privada em todo o estado. Rio Grande do Norte, 93,7% na rede pública e 90% na rede privada em todo o estado. Rio Grande do Sul, 70,5%.
Rondônia, 82,5%, Roraima, 97%, já em Santa Catarina, 66,6% do sistema público em todo o estado. São Paulo, 65,4% em todo o estado, Sergipe, 67,9% na rede pública e 126,4% na rede privada em todo o estado. Tocantins, 61,54% dos leitos ocupados. Jornal da Rede Alesp. E o governador paulista João Dória, em entrevista realizada no Palácio dos Bandeirantes, anunciou o 6º período de quarentena no estado de São Paulo, vigente até o dia 14 de julho. E sobre também a nova fase do Plano São Paulo. Vocês verão aqui a confirmação daquilo que o nosso Comitê de Saúde tem dito e tem afirmado ao longo dos últimos 100 dias, praticamente, que a epidemia, ao longo do tempo, perderia força, perderia intensidade na capital de São Paulo, mas ganharia, infelizmente, força e evolução no interior do estado de São Paulo. Foi exatamente o que aconteceu. O Plano São Paulo, que completa 30 dias na próxima terça-feira, dia 30 de junho, vem seguindo o seu curso com sucesso e com credibilidade, porque toma como referência os números, as informações, as cautelas, mas também leva em conta a economia, a necessidade do emprego e a dificuldade, sobretudo, das pessoas mais pobres e mais humildes no nosso estado. A quarentena vai para a sua 6ª fase, heterogênea, como foi a atual quarentena, que estamos finalizando no próximo domingo. Nenhuma região, nenhum município, nenhuma área do estado de São Paulo está livre do risco da doença. Nenhuma pessoa, rica ou pobre, criança ou idoso, está livre do risco da contaminação. Nós temos esta visão e este cuidado e este zelo. Volto a mencionar que o governo do estado de São Paulo não toma atitudes por vontade do governador, por vontade política, por orientação ou por pressão de quem quer que seja. Tomamos as decisões fundamentadas na técnica, na ciência, na medicina, no diálogo e no entendimento. Por isso, o Plano São Paulo tem sido bem sucedido, sempre objeto de debates, discussões, como todo plano bem elaborado, ele tem reparos, ele tem discussões e debates entre os membros do seu conselho. Mas essa é a forma democrática de elaboração e apresentação de um plano bem elaborado e democraticamente realizado. E a secretária de Desenvolvimento Econômico, Patrícia Ellen, divulgou a reclassificação das regiões na 4ª fase do Plano São Paulo. A capital paulista e uma parte da região metropolitana vai para a fase 3 amarela. Enquanto isso, um número maior de regiões do interior vai para a fase 1 vermelha, onde apenas os serviços essenciais podem ficar abertos. A melhoria refletida nos números da região metropolitana com a capital. A região, nós temos na capital essa melhoria, a região sudoeste e a região, aqui a região sudeste, sudoeste e sudeste, tá? E, por outro lado, nós temos algumas regiões do interior passando para a fase de alerta máximo, tá? Então, destacando aqui as regiões que passam a ficar na fase vermelha são Franca, Ribeirão Preto, Araçatuba, Presidente Prudente, Marília, Bauru, Sorocaba, Baixada Santista, Registro, tá? E também Piracicaba. As demais regiões ficam em laranja, a manutenção da etapa aqui que nós temos, da fase de controle. Os dados, eu queria esclarecer 2 pontos aqui, foi um objeto de discussão importante nas últimas 24 horas, uma diferença de informação de casos entre o número do estado e da capital de São Paulo, de cerca de 25 mil casos.
Eu gostaria de lembrar que o Estado recebe as informações de todos os municípios, mas ele faz uma calibragem, uma limpeza desses dados. Então, todas as duplas contagens que são realizadas entre sistemas são eliminadas no cruzamento das informações do CIVEP-Gripe e do SUS-VE. Isso é feito desde o início da pandemia, na verdade, isso é feito sempre. Quem for olhar esses dados vai ver que essa variação não foi da última semana, que isso é feito diariamente. E que esse número não muda a classificação de nenhuma região, porque o delta de casos do nosso número calculado com relação ao delta de casos da capital é muito parecido. Então, vamos tomar cuidado só com a informação. É muito importante a gente olhar as informações, tudo está sendo feito de forma transparente, a conclusão não muda e isso sempre foi feito desde o início do trabalho. E o secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vignoli, reforçou os dados da pandemia em todo o estado e detalhou o avanço e recuada das regiões de acordo com o Plano São Paulo. É importante registrar o cenário se concretizando, o cenário que desde o início nós passamos, aqui a Grande São Paulo, a capital avançando e o interior do estado com um recuo, uma aceleração da pandemia. Então, o primeiro registro fundamental é que nenhuma região regrediu por conta da capacidade hospitalar. Nenhuma região. Portanto, a capacidade hospitalar empreendida pelo governo do estado de São Paulo, pelas prefeituras, que já é mais do que o dobro do que a gente tinha de leitos no início da pandemia, não resultou em regressão. Pelo contrário, vocês podem verificar os índices são positivos no que tange à ocupação de leitos. E o que impactou o interior do estado a ter regiões vindo para a fase vermelha foi a evolução de casos. Mas daí também é importante registrar que o tamanho do estado de São Paulo, e como disse o Gabardo agora há pouco, a inteligência de um plano que verifica com a proporção que tem o nosso estado, aonde no interior que precisa se endurecer e aonde nós temos uma condição diferente da evolução da pandemia. Portanto, hoje, com isso, com essa atualização, 64,18% do estado de São Paulo, representando quase 30 milhões de pessoas, ficam na fase 2 e na fase 3. Nós tivemos 36,23% do estado avançando de fase, enquanto que 24,82% regredindo de fase. Mais gente avançou de fase do que teve regressão nesse período. Com isso, as regiões que tiveram a regressão foram Araçatuba, por conta do número de casos, aí no índice 2,73, Bauru também pelo número de casos, 2,67, Sorocaba, que já era registrado ao longo da última semana e na semana passada também com 2,68 de casos, Franca com 2,94 e Piracicaba com 2,18, agregando a isso também um crescimento de óbitos de 2,07. As regiões que se mantêm no vermelho são a de Presidente Prudente, com 2,6 de casos, Ribeirão Preto, que teve uma evolução, mas ainda teve um aumento do número de casos de 2,5, eu saúdo aqui o prefeito Duarte Nogueira, que vem fazendo um brilhante trabalho na condução e na gestão da pandemia lá em Ribeirão Preto. A região de Marília e a região de Registro se mantém na fase vermelha, tem que esperar mais 7 dias para dar os 14 e ter a sua aferição, portanto, na semana que vem a aferição das duas. As regiões de Barretos sobe, a região de Barretos sobe, a capital, o ABC e a região sudoeste. João Gabardo, coordenador do Centro de Contingência do Novo Coronavírus, falou sobre a imunidade das pessoas que já contraíram a Covid-19. Sobre essa questão da imunidade, a gente pode dizer que em relação a esse vírus, as certezas que nós temos são um número muito menor do que as dúvidas e aquilo que ainda tem que ser pesquisado. Nós não podemos afirmar que essa imunidade seja permanente para as pessoas que já adquiriram o vírus, como também não podemos dizer que isso não possa ocorrer. Eu sei que recentemente foi publicado um trabalho em que se detecta que mesmo pessoas que já têm tido a doença apresentam uma redução nos seus anticorpos. Mas é um trabalho que analisou um número muito pequeno de casos, analisou 37 casos.
E a gente não pode esquecer que o que esse trabalho demonstra é uma redução do quantitativo de anticorpos, mas não significa que o organismo não tenha adquirido uma memória imunológica que pode ser muito útil quando enfrentar novamente o vírus. Então, a resposta é, nós não podemos afirmar, nem que ela seja definitiva, mas também não podemos dizer que nós não tenhamos, por um certo tempo, uma imunidade contra o coronavírus. E na coletiva, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, agradeceu à população paulistana pelo apoio depois de ter sido infectado pelo novo coronavírus. Ele falou também sobre o fechamento do hospital de campanha do Pacaembu, que acontece a partir de hoje, inclusive, né? Além da doação de material hospitalar para os hospitais da Zona Leste da capital paulista. Apesar do município agora avançar para a fase 3, é importante lembrar que a pandemia continua a existir. A gente continua a solicitar à população que utilize máscara, que evite deslocamento desnecessário, que evite aglomeração. A gente continua a combater o vírus aqui na cidade de São Paulo. A OS que administrou aquele espaço vai doar para a Prefeitura de São Paulo este equipamento, todos esses equipamentos que lá eles utilizaram. O custo destes equipamentos, 15 ventiladores mecânicos, 40 monitores, 15 desfibriladores, 80 glicosímetros, 30 oxímetros, 16 camas de UTI, 10 camas hospitalares, 20 macas, 50 mesas de alimentação, 50 cadeiras higiênicas e 250 colchões. O custo todos esses aparelhos, R$ 7 milhões. Então, além da Prefeitura ter gasto os 23, ela está recebendo agora, de doação do Albert Einstein, R$ 7 milhões de equipamentos que vão ajudar a equipar ou melhorar os equipamentos dos 3 hospitais municipais que ficam lá também no fundão da Zona Leste, o Hospital de São Miguel, o Hospital da Cidade de Tiradentes e o Hospital de Itaquera. Exatamente porque lá se concentram 4 dos distritos com maior mortalidade de coronavírus na cidade de São Paulo. E o Brasil soma mais de 57 mil mortes causadas pela Covid-19. O número de casos do novo coronavírus já ultrapassou 1.300.000 pessoas no país. E o Brasil é o segundo país a atingir a marca de 1 milhão de casos confirmados e está atrás apenas dos Estados Unidos. Em terceiro lugar está a Rússia, com pouco mais de 600 mil diagnósticos de Covid-19, segundo o monitoramento da Universidade Norte-Americana Johns Hopkins. O Brasil também é o segundo país em números absolutos com mais confirmações de mortes por coronavírus, atrás apenas dos Estados Unidos, que já ultrapassa as 125 mil mortes. E de acordo com o monitoramento da Universidade Norte-Americana Johns Hopkins, o mundo atingiu o número de 10 milhões de infectados e registrando mais de 500 mil mortes. Em números absolutos, os Estados Unidos e o Brasil são os países com mais mortes no mundo. Reino Unido, Itália, França e Espanha seguem como os países com mais mortos, mas apresentam estabilidade na contagem diária de vítimas. Já o aumento em mais de 1 milhão de novos casos confirmados aconteceu em menos de uma semana. Tem mais informação para você porque profissionais da saúde, homenageados pela Assembleia Legislativa de São Paulo, expõem rotinas e dificuldades. E a deputada Janaína Pascoal, do PSL, presidiu o evento realizado de forma virtual. A parlamentar explicou o objetivo do ato solene, que reuniu representantes de órgãos e instituições paulistas relacionadas à área. E o intuito desse nosso encontro é homenagear, nestes conselhos, nas pessoas dos representantes destes conselhos e desses órgãos públicos,
todos os profissionais de saúde que estão hoje no fronte, né, do enfrentamento à pandemia da Covid-19. Essas pessoas, cada uma na sua área de atuação, que estão se doando, né, em prol da população, que estão colocando suas vidas em risco. E o presidente do Conselho Regional de Biomedicina de São Paulo, Dácio Campos, falou sobre algumas dificuldades da categoria. A gente está torcendo e fazendo campanhas para que consigamos colocar roupa adequada, material adequado, equipamento de segurança, para que é muita queixa que está tendo de gente que está lá na frente, que está tendo contato com quem está contaminado, com quem está com a doença, e não está podendo se preparar adequadamente por falta de condição financeira da Prefeitura, do Estado e até do Ministério da Saúde. E segundo a primeira secretária do Conselho de Enfermagem, Eduarda Ribeira dos Santos, a situação trabalhista dos enfermeiros não é justa. Não temos boas condições de trabalho, não temos um piso salarial justo, então os profissionais têm que trabalhar em 2, 3 empregos para ter um salário digno e sustentar a sua família. Não temos um local de descanso. Muitas vezes, naquela 1 hora que a gente tem para descansar num plantão de 12 horas, ficam no corredor, ou uma foto que nós vimos do Rio de Janeiro, no hospital de campanha, as pessoas dormindo em colchonetes no chão. Então, tudo isso pesa quando a gente fala do quanto as pessoas se desdobram para atender a profissão. E o Conselho Regional de Medicina de São Paulo organizou um comitê de crise com representantes de vários estados brasileiros. O órgão promoveu algumas atividades para auxiliar profissionais nesse momento de pandemia, como expôs a primeira tesoureira, Cristina Gonzalez. Nós fizemos também várias lives, né, com aulas, palestras, preleções sobre assuntos ligados à Covid, tanto questões ligadas à pesquisa, quanto a protocolos, né, tudo muito novo para todo mundo, né, no mundo inteiro, né, pesquisadores, profissionais da área da saúde do mundo inteiro, muitos desafios, né, e material sendo produzido a cada semana, a cada dia. E também no evento virtual, a deputada Janaína Pascoal se colocou à disposição dos profissionais de saúde que têm demandas para apresentar ao Legislativo. Legal, tem mais notícia porque o grupo farmacêutico chinês China National Biotech Group informou ontem, domingo, que uma vacina contra o novo coronavírus está em desenvolvimento pela empresa e se mostrou capaz de imunizar todas as pessoas que receberam as doses. Participaram desta etapa 1.120 pessoas, sendo que todas produziram anticorpos contra o vírus causador da Covid-19. E o texto publicado na rede social pela CNBG garante que os produtos similares no passado, combinados com dados humanos existentes, sugere-se inicialmente que a nova vacina desenvolvida seja segura e eficaz. Em nota, o grupo também disse ter construído uma fábrica em Pequim com capacidade de produzir até 120 milhões de unidades da vacina a cada ano. Legal, seguimos com o Jornal da Rede Alesp, um ótimo dia para você. Agora tem uma entrevista importante, tema relevante aqui, vamos falar com a médica Alessandra Lima, da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia. Ela vai falar sobre a Semana Mundial da Alergia Caterina. Bom dia, doutora Alessandra. Seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, obrigada. Legal, para começar o nosso bate-papo, doutora, as pessoas que tiveram episódio de asma na infância, por exemplo, são incluídas no grupo de risco da Covid-19? A gente pode entender dessa maneira? Isso também se aplica a outras doenças respiratórias alérgicas? Gostaria que a senhora explicasse um pouquinho disso para a gente. Tá joia. Então, na verdade, os pacientes alérgicos, tanto os que têm rinite e asma, eles têm, na verdade, alguns fatores de confusão em relação aos sintomas, né, da Covid,
que tem alguns sintomas que são bastante semelhantes aos da doença alérgica. Em relação, assim, ao fator de ter maior chance de se infectar, não, porque, na verdade, o vírus, ele é bastante infectante, então qualquer pessoa tem mais suscetibilidade, tem suscetibilidade igual, na verdade. Só que o que pode acontecer é que os asmáticos que não sejam bem controlados, ou seja, que a asma ainda seja sintomática, que não esteja com um tratamento adequado e que ainda tenha muitas crises, esses asmáticos têm risco, na verdade, de evoluir com uma infecção pelo vírus mais grave, com principalmente quadros respiratórios mais graves, se contraírem o vírus da Covid-19. Certo. Doutora, além de algumas informações, né, sobre a Covid-19, eu vi que alguns estudos indicam que a dexametasona, não sei se eu estou pronunciando da maneira adequada. É isso. É isso mesmo? Então, Isso. que é um medicamento justamente para tratar a asma, né? Possivelmente, então, esse medicamento pode ser eficaz na redução de mortalidade em pacientes em estado grave de Covid-19. Eu queria que a senhora comentasse um pouco essa afirmação, né? E quais são os alertas para o uso desse corticoide? Tá, joia. Então, os corticoides foram temas bem polêmicos aí em relação à Covid, porque inicialmente achava-se que o uso de corticoide, inclusive, por exemplo, na crise asmática, que às vezes a gente tem que usar, pudesse ser um fator de piora no prognóstico, na evolução, porque ele acaba tendo um efeito também de diminuir a imunidade, imunossupressor que a gente fala, principalmente se usa em altas doses ou em uso muito constante. Então, inicialmente, a gente estava até orientando para não usar. O que tem se percebido, que foi o que esses últimos estudos fizeram os relatos, é que o uso de dexametasona, que é um tipo de corticoide, ele pode ajudar nesses casos graves, mas já naquela fase inflamatória, que é aquela fase mais grave da evolução posterior da infecção da Covid. Então, aqui cabe aí bastante o alerta que pode ser indicado para esses casos graves que estão em UTI, que tem já esse quadro inflamatório mais importante, com comprometimento não só pulmonar, mas sistêmico, mas sempre com indicação médica, porque tem muitos efeitos colaterais. E realmente ainda a gente não sabe assim, se o uso de corticoide, né, é indiscriminado para qualquer caso de Covid, pode inclusive piorar a evolução. Então isso sempre tem que ser avaliado por um médico e prescrito de uma forma bem cautelosa. Perfeito. Doutora Alessandra, muito tem sido debatido em relação aos sintomas do novo coronavírus, especialmente a possibilidade das pessoas ficarem com falta de ar uma vez infectadas. Agora, nós sabemos também que as pessoas com asma também sentem falta de ar. Mas essa característica, ela é distinta nos dois casos ou é exatamente a mesma coisa? Conta para a gente um pouquinho e se é possível comparar esses dois sintomas. Eles são semelhantes, são idênticos ou não tem nada a ver? Na verdade, assim, o que a gente sabe, a asma, ela tem vários tipos, né, de apresentação, cada paciente tem um tipo de manifestação e isso é variável também mesmo ao longo do tempo, ao longo da história clínica aí do paciente. Então, pode se manifestar em geral, né, que é o mais comum, com tosse seca, essa sensação de peito que fica meio fechado e falta de ar. Tem paciente que não apresenta, por exemplo, tosse seca, que só apresenta falta de ar, mas normalmente é uma dispneia súbita e em geral tem algum desencadeante. Então, o paciente asmático, em geral, conhece os seus sintomas e sabe que já está entrando em crise. Então, ele consegue reconhecer, em geral, os sintomas, né, e já iniciar o tratamento que a gente chama de resgate. Claro que isso tudo já tem que ter uma combinação prévia, o médico passa uma prescrição, então o paciente já sabe quando deve entrar com medicação de resgate, se os sintomas dele estão sugerindo que ele está entrando numa crise asmática. A dispneia, essa falta de ar relacionada à Covid-19, parece que é uma dispneia bem súbita. Só que, em geral, esse paciente, além da dispneia, ele tem os outros sintomas que são sugestivos, né? Então, a febre, o mal-estar, dor de cabeça, aquela dor no corpo. Então, normalmente, ele tem outros sintomas e depois, né, de alguns dias, ele vai desenvolver essa dispneia súbita. A questão aí que realmente fica confusa é isso. Às vezes, o paciente asmático,
pode iniciar aí uma falta de ar e ficar na dúvida. Então, a orientação seria: use a medicação de resgate, siga o plano, né, que foi passado pelo médico, com que normalmente o paciente segue. Só que se houver alguma dúvida, ou principalmente, em caso, às vezes, os asmáticos, eles têm aquela questão de conseguir monitorar, né, com oxímetro de pulso. Então, se vê que está com oximetria baixa, ou em caso da dispneia ser realmente importante, procure pronto atendimento. Isso é bastante importante falar, porque, assim, a população está nessa fobia mesmo de sair de casa, de procurar pronto-socorro, procurar uma clínica, né, o seu médico que seja, mas em caso de que o paciente esteja com sintoma de falta de ar, é super importante que ele procure atendimento médico. Não dá para esperar isso e ficar em casa tentando monitorar. Em caso de falta de ar e dispneia, procurar imediatamente o atendimento médico para condução, para avaliação e conduta, né? Certo. Doutora, ainda falando um pouco sobre os cuidados, né? Com as alergias, de maneira geral, a gente sabe que a chamada anafilaxia é uma reação alérgica grave e que, a doutora pode me corrigir se eu estiver errada, mas acredito que possivelmente pode ser até fatal, né? Como que ela pode ser desencadeada e, nesses casos, o que o paciente deve fazer, né? Quem está ali próximo dessa pessoa, como que essa pessoa deve, então, proceder nesse caso? Tá. Então, a anafilaxia é isso mesmo, é uma reação que a gente fala de hipersensibilidade, uma reação alérgica, e é a forma mais grave de reação alérgica, porque, na verdade, ela é uma reação sistêmica. Ela pode se manifestar com alterações de pele, como urticária, angedema, mas o mais importante da anafilaxia é que ela causa um envolvimento sistêmico, principalmente respiratório e cardiovascular. E com isso, ela pode realmente levar a óbito se ela não for reconhecida e tratada imediatamente. Normalmente, os pacientes com anafilaxia, né, que já sabidamente tiveram algum episódio, em geral, isso já foi investigado por um alergista. E, na verdade, toda anafilaxia, obrigatoriamente, tem que ser investigada por um alergista, para justamente tentar identificar qual é a causa, né? Em crianças, por exemplo, mais comum são os alimentos. Nos adultos, aí é mais comum ou venenos, né, de insetos, himenópteras, ou medicações. E aí é bastante importante saber o agente, porque a primeira medida é evitar, obviamente, né, o agente por qual a pessoa é sensibilizada, é alérgica, porque qualquer nova exposição ela pode ter novamente essa reação grave. E normalmente a gente passa para o paciente um plano de ação e, em geral, esses pacientes têm que ter em mãos a adrenalina, de preferência autoinjetável, para no primeiro sintoma que sugira uma reação anafilática, ele fazer o uso da adrenalina autoinjetável. Em geral, a gente pede para entrar em contato com o médico, mesmo depois de ter usado a adrenalina, mesmo com melhora clínica, e passar em avaliação, no caso, num serviço de saúde, para pelo menos fazer uma avaliação, medir pressão, porque é bastante importante ter esses dados de sinais vitais. Então, a anafilaxia, realmente, dentro aí do contexto da pandemia, onde a gente tem que tentado evitar, né, procurar serviços de emergência, é bastante importante, é bastante grave. Então, as pessoas que são anafiláticas ou os pais de crianças anafiláticas têm que estar bem atentos para reconhecer qualquer possibilidade de sintoma. No caso de crianças, os pais têm que estar bem atentos para em casa não ter nenhum alérgeno lá, então um alimento que a criança seja alérgica para evitar risco de contato. E no caso de reação, também aí é indicado procurar o médico ou um serviço de emergência, porque é bastante importante avaliar, mesmo tendo feito uso de adrenalina em casa. Nos casos de anafilaxia grave, é importante avaliar como que está sendo a evolução após o uso da adrenalina, medir pressão e ver frequência cardíaca, respiratória e os sinais vitais. Legal. Doutora, olha só, em razão da pandemia do novo coronavírus, muitas pessoas estão com receio de ir ao ambiente hospitalar. Eu pergunto para a senhora, em quais situações o paciente com alguma alergia deve se dirigir para uma unidade hospitalar? Porque nós sabemos também que muitas pessoas estão fazendo uso da telemedicina e as consultas por vídeo, né? Conta um pouquinho para a gente quando é fundamental ir até o hospital ou ao pronto-socorro. Tá. Então, assim, em geral, quando você tem sintomas leves, né, sejam eles alérgicos ou sintomas mesmo, né, febre, alguma coisa leve,
poderia sim fazer essa avaliação por telemedicina. Acho que é bastante interessante até pela questão do monitoramento. Então você consegue ter uma maior segurança em saber se você pode usar algum determinado remédio, se você fica seguro em aguardar alguns dias para ser avaliado, né, fisicamente. Esse monitoramento pela telemedicina tem sido muito bom nesses casos leves e até para auxiliar algumas dúvidas, né? Então, esse caso, por exemplo, o paciente iniciou tosse, pode ser asma, então o médico poderia avaliar, com qualquer coisa orientar, e em caso dele achar que não, que parece que os sintomas são importantes, ele já marcaria uma consulta presencial. O que precisaria só ficar mesmo atento, que realmente precisaria de um tratamento de emergência, que não tem como esperar e que teria que procurar mesmo um pronto atendimento, seriam casos em que tenham uma reação anafilática, então uma anafilaxia mesmo usando ou não adrenalina em casa, o ideal era entrar em contato pelo menos com o médico, em caso de não conseguir procurar o pronto atendimento, em casos que tenha realmente essa falta de ar, essa dispneia, ou em casos que o paciente esteja com uma reação mais grave, com mau estado geral, mais prostrado, e aí realmente também teria que procurar atendimento de emergência. Certo. Doutora, a gente sabe então que nesse tempo de pandemia, a telemedicina foi aprovada, né, na verdade, uma medida aí em caráter emergencial que autoriza a utilização da telemedicina nesse momento. E o que acaba sendo essencial, né, até para evitar, então, aglomeração. Como que está a adesão, né, dos pacientes a essa tecnologia? Quer dizer, as pessoas estão fazendo o uso, então, da telemedicina nesse tempo? Qual que é a sua avaliação, né, sobre esse tema? Em geral, tem sido boa, sim. É mais uma questão, às vezes, de alguns serviços, né, se adaptarem, terem essa tecnologia, que é importante dizer assim, na verdade é isso, no Brasil a gente não utilizava, né, a telemedicina, mas ela é uma ferramenta que já existe há muitos anos em outros países. E agora foi liberada, até por essa questão mesmo do distanciamento social, para evitar aglomerações. Então, é uma ferramenta dentro da nossa prática médica. É muito útil nesses casos de monitoramento mesmo, eu acho que para monitoramento e orientação do paciente é essencial. Então, por exemplo, na asma mesmo, eu particularmente tenho usado crianças que estão estáveis, por exemplo, estão em casa e usam a medicação de asma. Então, a gente usa a telemedicina, eu converso com a mãe, converso com a criança, a gente vê se teve sintomas ou não, e aí a gente consegue orientar se deve ser mantido o tratamento na mesma dose, se precisa aumentar a dose da medicação, se dá para reduzir. Então, nesses casos de monitoramento em que o paciente está estável, é uma ferramenta ótima, sensacional, tem tido uma boa aceitação, tanto por parte dos médicos quanto dos pacientes, adultos e crianças, e é bem interessante. Para alguns casos, aí já realmente dificulta, né? Mas o interessante até é isso. Às vezes é interessante a telemedicina como uma primeira contato, né? Então consegue avaliar e conversar. Em caso de que o médico ache que aquele caso é mais grave ou é duvidoso e que precisa de avaliação, ele orienta então procurar ou ele mesmo no consultório ou um pronto atendimento. Então esse paciente ele já vai um pouco mais triado e perde um pouco também o medo de ir ou não para um serviço de emergência, porque ele vai falar, não, realmente acho que agora eu estou melhor, eu consegui ter uma orientação, ou não, realmente parece que eu preciso ir, e aí ele fica mais seguro, sabendo também, talvez, para qual lugar ele vai, né, porque o médico consegue orientar, dar uma referência de para qual hospital ele procurar. Perfeito. Só para a gente fechar o nosso bate-papo, eu quero lembrar as pessoas que acompanham o nosso jornal, que estamos na Semana Mundial de Alergia. Doutora, que acontece entre o dia 28 do mês de junho até o dia 4 do mês de julho. Doutora, que dica é importante compartilhar com o público que acompanha o nosso jornal para manter a saúde em ordem e ficar atento a alguns sinais que o corpo eventualmente possa dar durante este período de inverno, Covid-19 e muitas outras coisas. Deixa uma mensagem para o nosso público, por favor. Tá, joia. Eu acho que a mensagem é isso, a gente tentar, na medida do possível, né, que é óbvio que a gente está numa situação bem difícil, diferente para todo mundo, mas tentar manter uma serenidade, tentar manter uma vida saudável, né, na medida do possível, se alimentar bem, dormir bem, tentar praticar atividades físicas. Para os pacientes alérgicos, então principalmente realmente nessa semana da alergia, nossa orientação é manter o tratamento, não suspender medicação por medo, às vezes de por exemplo, usar os corticoides, né?
Então, sempre manter o tratamento que já foi prescrito pelo médico, entrar em contato, se necessário, tentar fazer avaliação ou por telemedicina ou visita presencial. E acho que é importante seguir essas orientações e tentar buscar informações em veículos mais fidedignos, né? Então, a gente está fazendo mesmo nessa semana uma campanha dentro da Sociedade de Alergia nacional e nas regionais, né? Então, no nosso caso da Regional São Paulo, vocês podem seguir as redes sociais, o Instagram, o Facebook, que lá sempre vai ter informação de qualidade para manter os pacientes mais seguros, né? E a gente conseguir ter essa informação de uma forma mais adequada. Bom, nós conversamos com a doutora Alessandra Lima, da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia. Falamos, então, sobre os cuidados com as alergias que não param com a Covid-19 e, inclusive, é o tema da Semana Mundial da Alergia 2020. Doutora, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Obrigada a vocês. Legal, tem mais informação aqui no Jornal da Rede Alesp. O Hospital Regional de Presidente Prudente, Dr. Domingos Leonardo Cerávulo, referência em atendimento a pacientes suspeitos ou confirmados com a Covid-19 no Oeste Paulista, dobrou a capacidade de terapia intensiva com a inauguração de 10 novos leitos de UTI, que começaram a funcionar. E na ampliação, uma ala de enfermaria foi reformada e adaptada para a instalação desses leitos e funcionará como uma unidade de campanha para esse momento de pandemia. A ampliação foi possível graças ao envio de 10 respiradores e 10 monitores multiparâmetros pela Secretaria de Estado da Saúde neste mês. Agora, o hospital conta com 38 leitos exclusivos para casos do novo coronavírus. 20 deles de unidade de terapia intensiva. Com isso, aumenta a capacidade de assistência a pacientes graves que residam na área do Departamento Regional de Saúde de Presidente Prudente. E a pandemia do novo coronavírus chegou a um novo patamar ontem. Segundo o levantamento da Universidade Americana Johns Hopkins, o número de casos registrados da Covid-19 no mundo ultrapassou a marca de 10 milhões. O total de mortos pela doença supera 500 mil. Mais de um quarto dos casos é originário dos Estados Unidos, país que está na ponta dos registros com mais de 2,5 milhões de infectados. E o Brasil é o segundo país com maior número de registros, com 1.300.000 casos. A Organização Mundial da Saúde anunciou ontem o recorde de novos casos da Covid-19, considerando os dados de todo o planeta. E de acordo com a OMS, foram identificadas mais 189.077 contaminações pelo novo coronavírus em 24 horas. E em breve as embalagens dos alimentos não serão mais como as que conhecemos. E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, está conduzindo um processo para regularizar um novo modelo de sinalização nas embalagens de alimentos com um aviso na frente do pacote. A ideia é que seja mais fácil para as pessoas saberem o que estão consumindo. O modelo escolhido é pela agência, que é adotado no Canadá, que usa o desenho de lupas para sinalizar as informações nutricionais. E nesta segunda-feira, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária Embrapa divulgou um dos estudos que embasou a decisão da Anvisa. A pesquisa, feita em parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro e a Universidade de La República do Uruguai, tenta explicar qual é o melhor modelo para o Brasil. E segundo apurou, o uso de sinais familiares, geralmente usados como forma de alerta, tais como o octógono preto, triângulo preto e círculo vermelho, são os melhores para serem usados. Agora, em relação à cor, o ideal é preto em embalagens coloridas. A lupa não foi o melhor sinal, segundo a pesquisa, mas não teve um desempenho ruim. Outro estudo feito pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, IDEC, comparou os modelos de rotulagem nutricionais frontais.
Os dados indicaram que cerca de 80% dos participantes conseguiram identificar corretamente qual era o alimento mais saudável, a partir dos rótulos de advertência em formato de triângulos. Já com o modelo de lupa escolhido pela Anvisa, apenas 64% conseguiram responder corretamente. E faltando menos de 2 dias para o início da reabertura gradual das fronteiras externas da União Europeia, os Estados-membros ainda negociam a lista final de cerca de 15 países, cujos cidadãos poderão entrar no bloco a partir do dia 1º de julho. A relação incluiria nações como Austrália, Canadá, Marrocos, Nova Zelândia e China, marco zero da pandemia. Por outro lado, viajantes de Estados Unidos, Brasil e Rússia, os 3 países com mais casos do novo coronavírus, devem continuar proibidos de entrar na União Europeia. E os critérios ainda não foram divulgados, mas informações de bastidores dão conta de que a União Europeia reabrirá as fronteiras para países que mantenham, por pelo menos 2 semanas, uma taxa de novos casos por 100 mil habitantes igual ou inferior à do bloco. Além disso, Bruxelas deve levar em conta a evolução da curva epidêmica e a reciprocidade. E segundo uma fonte diplomática europeia, o texto já foi aprovado em nível de embaixadores e agora está sob análise dos governos dos Estados-membros. 4 meses após os testes da pré-temporada, o Mundial de Fórmula 1 enfim terá início neste fim de semana. O campeonato será aberto pelo Grande Prêmio da Áustria, marcado inicialmente para ser apenas a 11ª prova do ano. E a drástica mudança escancara o que foram os últimos meses para a principal categoria de automobilismo no mundo, com impasses, dúvidas e seguidas alterações no calendário. A pandemia do novo coronavírus tornou a temporada 2020 uma das mais tumultuadas da história dos 70 anos da Fórmula 1. A indefinição teve início com o cancelamento de última hora do Grande Prêmio da Austrália, que deveria abrir o campeonato no dia 15 de março. Os pilotos nem chegaram a participar do primeiro treino livre, ou seja, não entram na pista desde os testes da pré-temporada em Barcelona, no final de fevereiro. E nestes 4 meses, longe do asfalto, os pilotos viram o calendário sofrer um brusco encolhimento. As 22 etapas, que seriam um recorde na Fórmula 1, se tornaram apenas 8 até agora. Ficaram pelo caminho até provas tradicionais, como as de Mônaco e do Japão. O Grande Prêmio da Holanda precisou adiar a sua reestreia na categoria. Legal, agora chegou o momento de mais entrevista aqui no Jornal da Rede Alesp. Vamos conversar com a médica oncologista Ana Paula Garcia Cardoso. Ela vai falar sobre o Julho Verde Kate. Olá, doutora, bom dia. Seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da Rede Alesp. Tudo bem? Bom dia, tudo bem? Obrigada pelo convite. Legal, doutora. Há muitas informações e certamente vai ser uma entrevista muito produtiva para a gente elucidar as informações relacionadas aos impactos do tabagismo, obesidade e o risco para o câncer renal. Mas antes disso, eu gostaria que a senhora explicasse essa campanha que é denominada Julho Verde, por gentileza. Então, a campanha ela começa como uma tentativa de chamar atenção realmente para o câncer renal, que não é uma doença tão frequente, né? Ela é mais frequente nos homens do que nas mulheres, mas acontece aí em torno de 6.500 brasileiros por ano. Ela é 10 vezes menos frequente, por exemplo, do que um câncer de próstata ou um câncer de mama. Mas não deixa de ser menos importante. E por quê? Porque é uma das neoplasias que mais mata, é uma neoplasia agressiva. E a forma como a gente tem como fazer a detecção precoce, ela é mais difícil, mas, no entanto, por outro lado, a gente tem como fazer prevenção, né? E a prevenção é o intuito principal dessa campanha, que é de chamar a atenção das pessoas
para a saúde, né, para ganhar saúde e para evitar os fatores de risco que levam ao desenvolvimento do câncer renal. Certo. Doutora, na sua visão, né, de uma maneira geral, a população conhece a doença, né, e o impacto dos hábitos, né, do dia a dia aí para o risco, então, do desenvolvimento dessa doença? Faltam informações nesse sentido? Qual que é o raio-x que a senhora faz sobre esse tema? Olha, foram feitos até alguns estudos já em relação ao conhecimento que a população tem sobre o câncer do rim, e realmente é uma neoplasia bastante desconhecida. Eu diria que até os próprios médicos não têm tanto contato com a doença, como eu disse, não é tão frequente. O Instituto do Câncer não tem uma estatística específica sobre câncer de rim no Brasil, mas a gente vê que é uma neoplasia cada vez mais frequente. Então, a gente chama atenção para os fatores de risco, porque são fatores de risco muito frequentes na população e os principais deles são evitáveis, ou seja, são modificáveis, que são os mais importantes quando você fala em prevenção oncológica. O primeiro deles é o tabagismo, né? Você fazer a cessação do tabagismo é o maior impacto que você pode ter em saúde pública no mundo, incluindo a prevenção do câncer renal. A segunda e a terceira é evitar a obesidade e adotar uma dieta saudável. Então, isso são fatores que são modificáveis, que a gente pode controlar no nosso dia a dia e que tornam o nosso risco muito menor em relação ao desenvolvimento de uma neoplasia. A atividade física sozinha, por exemplo, ela pode diminuir em 25% a chance de você desenvolver um câncer renal. E outras causas são controláveis também, mas aí já dentro de um consultório médico, como, por exemplo, a doença renal crônica, os pacientes em diálise, pacientes com pedras nos rins, paciente hipertenso, que realmente tem que fazer acompanhamento médico e fazer o controle para não desenvolver essa doença a longo prazo. Outras coisas muito menos frequentes, que às vezes é o que chama a atenção das pessoas, é a hereditariedade. Então, às vezes as pessoas falam, mas eu nunca tive ninguém na minha família com câncer. O câncer renal, por exemplo, ele aparece em 5% das pessoas com antecedentes familiares, ou seja, não é uma coisa que chama tanta atenção quanto os fatores do nosso dia a dia, atividade física, a obesidade, o tabagismo, controle da pressão, controle do diabetes, são coisas muito mais importantes do que a própria hereditariedade. Doutora, nós sabemos que existem alguns tipos de câncer que são mais rápidos e eles se proliferam de uma maneira em que a pessoa consegue identificar sinais pelo corpo ou mesmo nas primeiras consultas médicas. Outros tipos não, eles se desenvolvem de uma maneira mais lenta e a pessoa muitas vezes só descobre depois de ter a doença por, 5, 6, 7, 10 anos. Como é o avanço do câncer do rim? Trata-se de uma doença silenciosa e que tipo de sinal o corpo costuma dar para que as pessoas, inclusive, fiquem atentas a esses sinais? Isso que você falou é extremamente importante porque é o alerta principal, né? Então, o câncer de rim, ele não dá sintomas. Então, quando você fala de rastreamento, de campanha de prevenção, você está falando de evitar o risco da doença, mas você não está falando em detecção precoce da doença para aquelas pessoas que já estão com o diagnóstico. E por que isso acontece? Porque é um câncer pouco frequente, então não vale a pena você desperdiçar recurso público, fazer exame para um monte de gente que acaba tendo alguma consequência, qualquer exame tem uma consequência, para detectar somente um pequeno número de pacientes. E outra coisa é que ele não dá sintomas. Então, assim, para você apresentar sintoma de um câncer de rim, você tem que ter, normalmente, o que aparece é a dor abdominal, o aumento do volume abdominal, que é o próprio aumento do rim, a dor e o sangramento na urina. Mas esses sintomas, eles estão relacionados a uma doença avançada. Então, acaba que a gente tem o diagnóstico da doença em fases mais avançadas, em até 1/3 dos pacientes. Quando eles apresentam a doença já é diagnosticada numa fase avançada. E os outros? Todo mundo é diagnosticado com doença avançada? Não. Os outros pacientes, eles são diagnosticados ao acaso.
Então, por exemplo, às vezes os pacientes eles já têm um acompanhamento médico, faz prevenção de outras doenças, faz tratamento de doenças crônicas, como a hipertensão, por exemplo, e acaba fazendo uma tomografia ou um ultrassom por um outro motivo e acaba detectando um câncer um câncer renal precoce. E aí sim, ele tem cura, né? Na grande parte ou seja, 2/3 tem cura, né? E a gente tem chance de curar essa doença quando a gente faz essa detecção precoce. Mas não são exames preconizados para que todo mundo faça, porque realmente o custo-benefício não vale a pena. Certo. Doutora, ainda falando um pouquinho sobre o desconhecimento, né, por parte da população em relação a essa doença específica, quais os principais mitos, né, a respeito do câncer renal? Eu acho que as pessoas acham que bebendo água pode evitar o câncer renal, a hidratação ela é fundamental para o nosso metabolismo, para a prevenção de várias doenças, para manter saúde, estado de saúde, mas você não vai evitar um câncer renal fazendo a hidratação. Vitaminas, que eu vejo que as pessoas gostam de tomar, algum remédio que você compra na farmácia para evitar o câncer do rim, assim como outros tipos de neoplasias. As pessoas, às vezes, se interessam por ferramentas e dicas práticas que pouco impactam no dia a dia da vida delas. Mas, na verdade, é o impacto do seu dia a dia que vai mudar a sua saúde. Então, é o que você pode fazer pela sua saúde, é você que pode fazer. Então, a cessação do tabagismo, o início de uma atividade física e você adotar uma dieta saudável, que é você comer mais legumes, mais frutas, menos industrializados, menos carboidrato, menos gordura, especialmente de origem animal, é o que você evita a maior parte das doenças. Não é um remedinho da farmácia, uma erva, um chá. Normalmente essas coisas não trazem um benefício, ou pelo menos não tão grande quanto as medidas que você pode fazer pelos seus hábitos de vida. É isso aí. Agora, quais são os erros mais comuns que as pessoas costumam cometer no dia a dia, especialmente em relação à alimentação, doutora, que elas poderiam corrigir e certamente isso impactaria menos no sistema renal? Você poderia compartilhar com a gente essas informações e dicas? Sim, as dietas, por exemplo, cada país, né, tem uma cultura diferente de dieta. E aqui no Brasil, a gente tem o hábito de comer muito carboidrato, né? Então, é carboidrato no café da manhã, no almoço, na janta, nos lanches. E realmente o nível do açúcar fora do controle no sangue, ele aumenta o risco relacionado ao desenvolvimento de muitas doenças, assim como das neoplasias. Então, você diminuir o carboidrato, especialmente os açúcares os industrializados, os açúcares a farinha branca, né? Isso diminui o risco. Outra coisa que a gente tem costume é a carne vermelha, né? A carne vermelha, a gente deve diminuir o consumo e restringir especialmente para uma vez por semana. Comer mais as carnes magras, as carnes brancas. Outra coisa que eu acho que a gente não tem tanto costume é a base da alimentação com legumes, saladas e frutas, né? Eu acho que assim que a gente desenvolve a nossa sociedade, a gente adota hábitos da vida industrializada, que são produtos de infinitamente qualidade pior do que a gente pode adquirir na feira, né, no supermercado mesmo, mas assim, legumes, frutas, coisas não industrializadas, e fazer a nossa própria comida. Você está tendo menos contato com produtos externos, industrializados, que muitas vezes a gente nem sabe o que a gente está comendo ou bebendo. Sucos, por exemplo, às vezes as pessoas têm o hábito de colocar refrigerante, que é uma coisa ruim, maléfica, mas você vai tomar um suco de caixinha, que tem vários produtos tóxicos, inclusive açúcar, que faz mal. Então, realmente não são hábitos de vida saudável. A hidratação, a água é fundamental
e você manter a sua alimentação, basear a sua alimentação em frutas, legumes e carnes magras. Certo. Bom, doutora, a gente sabe que como na maioria das doenças, né, quando existe, então, um diagnóstico precoce, a chance, então, dessa pessoa se curar, sem dúvida alguma, é muito maior, principalmente quando a gente fala do câncer, né? Falando um pouquinho da parte de tratamento, doutora, com os avanços aí da tecnologia, o que nós temos, então, disponível aí para o paciente, então, que é diagnosticado com essa doença? Eu acho que uma coisa muito legal que eu posso dizer é que de 2005 para cá, o tratamento do câncer renal mudou 100%. Não tem nada que a gente faça hoje que você prescreva para um paciente que você fazia antes de 2005. Então, a vida dos pacientes mudou muito, eles ganharam muita qualidade de vida e muito tempo de vida. Aumentou 3 vezes a possibilidade do tempo de vida dos pacientes antes de 2005 para agora. E o que aconteceu? O tratamento do câncer renal, ele nunca foi com quimioterapia, e era a única arma que a gente tinha para tratar o câncer, a quimioterapia, ou a radioterapia, ou a cirurgia. A cirurgia, ela continua sendo uma ferramenta fundamental em todas as partes do tratamento. Então, às vezes, para o paciente que tem a doença localizada no rim, restrita no rim, você pode tirar uma parte do rim ou o rim por inteiro, mas às vezes o paciente tem uma doença avançada, ou seja, doença fora do rim, e você também vai avaliar o papel da cirurgia, se ela vai vir antes do tratamento oncológico ou depois do tratamento oncológico, mas pode ser que ainda exista um papel para a cirurgia. Mas o tratamento, fundamentalmente, ele é feito com antineoplásicos. E o que são isso? São terapias que foram descobertas depois da quimioterapia, a partir de 2005, especificamente para o tratamento do câncer do rim, as terapias-alvo. E depois, mais tarde, 10 anos depois, em torno de 2015, 2016, surgiu a imunoterapia. E hoje em dia a gente tem a combinação das terapias-alvos com a imunoterapia, trazendo muito mais vida para esses pacientes. Então, hoje em dia, eles têm aí em torno de 10 novas opções de tratamento oral, EV, mas que dão qualidade de vida para eles e aumenta muito a possibilidade que eles têm de viver realmente, de sobreviver à doença. E a gente pode até dizer de pacientes com doença avançada com chance pequena de cura, coisa que a gente nunca disse em oncologia. Então, é um conhecimento bastante novo, são tratamentos que são bem tolerados, que trazem para a gente no consultório a satisfação de você ver um paciente convivendo com a doença durante muitos anos e bem. Eu mesma tive um paciente diagnosticado muito precocemente, ele tinha 42 anos, muito jovem, mas com uma doença super avançada, e ele viveu super bem enquanto estava aqui com a gente durante 6 anos, sem nenhuma internação. Então, é um paciente que não interna, que você vê o impacto, ele tem uma doença avançada, uma doença incurável, mas nunca internou. Ou seja, ele nunca teve o impacto da doença na vida dele, de forma concreta. Viveu bem todos esses anos. Então, isso é uma coisa que traz alegria para a gente, é uma novidade, o tratamento do câncer do rim. E é por esse motivo, todos esses motivos, que tem sido uma doença que tem trazido tanto à tona, né, esse assunto, que é realmente para conhecimento das pessoas, para saber que existe tratamento, para saber que existe cura, basta procurar no lugar certo. Perfeito, nós conversamos com a Ana Paula Garcia Cardoso, ela é oncologista clínica do Hospital Albert Einstein e integrante do Comitê Científico do Instituto Vencer o Câncer. Em pauta, claro, câncer no rim também, falamos dos cuidados que as pessoas devem ter e tomar para evitar esse tipo de doença. Doutora, muito obrigado pela participação, pelas informações, pela entrevista. Boa sorte para você, bom trabalho e esperamos conversar com a senhora em outras ocasiões aqui no Jornal da Rede Alesp. Muito obrigada. Bom dia para vocês. Bom dia. Bom dia, até a próxima. Girando os destaques, o estado do Maranhão atingiu neste domingo o número de 58.369 pessoas curadas da Covid-19, de acordo com o boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde, o SES.
Ao todo, o estado tem 78.512 casos confirmados e 1.982 mortes pela doença. São 18.161 casos ativos, o que significa pessoas em tratamento. Destes, 17.243 estão em isolamento domiciliar, 566 estão em leitos de enfermaria e 352 estão em leitos de UTI. Quanto aos profissionais de saúde, 2.288 foram infectados e 2.132 estão curados e 39, infelizmente, morreram. Sobre os exames para diagnóstico da Covid-19 no Maranhão, 157.981 foram realizados ao todo. Com base nestes testes, 78.540 casos foram descartados e 4.306 estão em acompanhamento por serem suspeitos de estarem infectados. Legal, chegou o momento de movimentarmos a equipe de jornalismo do Jornal da Rede Alesp. Vamos chamar um colega, repórter jornalista, que por Skype vai trazer informações do que acontece no Legislativo Paulista. Caterina. Bom dia, Sérgio Everton. Seja bem-vindo aqui ao Jornal da Rede Alesp, tudo bem? Olá, bom dia, segunda-feira, esse diazinho ainda está com um pouquinho de sol. Mas está friozinho. Bom dia, Daniel. Bom dia. Meio friozinho, né? Bom dia, Caterina. Bom dia. Pois é, estou aqui, bom dia, para falar hoje de uma comissão que eu fiz, né, na sexta-feira agora, que foi a Comissão de Administração Pública e Relações do Trabalho. Bom, o nome já diz, né? São projetos de lei aí de administração da parte pública, né, do Estado de São Paulo e as relações aqui do trabalho. Eu tive... essa foi a segunda, né, reunião extraordinária que aconteceu na sexta-feira, dia 26. Isso tudo vocês estão a par, né? A gente está transmitindo essas comissões, todos esses eventos da casa, eles estão sendo transmitidos aí virtualmente, né? Porque presencialmente ainda não dá, que a gente ainda continua, né, nessa situação nossa aí da quarentena. A gente sabe que foi esticado agora por mais um tempo, né? Então todas as comissões, plenário, tudo está sendo em ambiente virtual, né? Por enquanto vai continuar dessa maneira. E os deputados dessa comissão, né, quem presidiu essa comissão foi o deputado Márcio da Farmácia. Nós tivemos ali, portanto, os parlamentares que fazem parte também desta comissão, os membros, né, que a gente chama das comissões, teve lá presente que acabou dando quórum, né, porque só para explicar um pouco para o telespectador, as comissões, para elas valerem, né, começarem a serem realizadas, precisa de um número de quórum suficiente para dar prosseguimento na reunião, né? Então, nós tivemos lá o presidente, que conta, né, como já um dos deputados para dar quórum, e mais 5 deputados. Então, com esse número, você fecha o quórum, né? Então, dá quórum para a comissão. Então, ela pode continuar, abrir a comissão, no caso, né, valendo isso aí, não tenha dúvidas. Mas também, se não tiver quórum suficiente, pode ser feita a comissão, né, sem problema nenhum, mas aí ela acaba não valendo oficialmente, né? Mas pode ser realizada, isso não tem problema nenhum. Mas deu quórum, então nós tivemos nesta comissão 8 itens na pauta, né? Entre os deputados presentes, como eu falei há pouco, eu vou até citar os nomes dos deputados presidindo essa comissão, como eu disse agora, o deputado Márcio da Farmácia. Nós tivemos os membros que deram quórum para o início da comissão, o deputado Nishikawa, o deputado Gilmaci Santos, né? O deputado Marcos Zerbini também, Adalberto Freitas e o deputado Rafael Silva. Portanto, a comissão deu início e foram analisados aí 8 itens, né, dessa pauta de sexta-feira. Um dos itens, o projeto de lei complementar 56 de 2019, de autoria do deputado Tenente Coimbra, ele foi feito o pedido de vista. Vou explicar. O pedido de vista é quando os deputados fazem esse pedido para o projeto ser melhor analisado pelos parlamentares. E aí, o que acontece? Esse projeto sai, né, da pauta,
vai ser analisado depois pelos deputados e depois ele volta à comissão para ser discutido, analisado e votado. Portanto, esse projeto do deputado Tenente Coimbra foi feito esse pedido de vista para ser melhor analisado, né? E continuou dando andamento na comissão. Nós tivemos aí, dentre esses 8 projetos, esses 8 itens da pauta, né, esses projetos, 7 foram aprovados. Um deles, por exemplo, é de autoria do deputado Campos Machado, que é o projeto de lei, o PLC, que a gente chama de projeto de lei complementar. Foi o 44 de 2018, que autoriza aí o Poder Executivo a criar o programa destinado à prestação de serviços por tempo determinado aos policiais civis aposentados aqui do Estado de São Paulo, né? O outro projeto de lei, o 328 também, do deputado Caio França, que também foi aprovado, autoriza o Poder Executivo a instituir a política estadual de fomento ao primeiro emprego do jovem tutelado, né? Esse também foi aprovado, juntamente com o primeiro que eu citei, né, de autoria do deputado Campos Machado. Um outro projeto aprovado foi do Coronel Nishikawa, né, que estava presente lá na comissão, e esse projeto dele autoriza o Poder Executivo a promover a manutenção e também o aproveitamento de policiais militares com mobilidade reduzida ou aposentados nas atividades administrativas da Polícia Militar e também da Secretaria de Segurança Pública, né? Projeto muito importante do deputado Coronel Nishikawa, né? Tivemos também o projeto de lei, a deputada Carla Morando não estava, né, nessa reunião da comissão, mas ela faz parte, né, também, está lá na comissão, ela teve o projeto dela aprovado também, o 536 aí de 2019, que estabelece as diretrizes, né, para a regulamentação da atividade do serviço remunerado de entregas, né, por meio de aplicativos ou outras plataformas virtuais de rede. Também é um projeto muito importante, né, foi bastante apoiado na comissão, esse projeto da deputada Carla Morando, né, também foi aprovado. Um outro projeto aprovado também é de autoria do deputado César. Esse projeto dele institui o Programa Estadual de Incentivo à Contratação de Jovens Tutelados para o mercado de trabalho. Aí alguns dos projetos, né, aprovados nesta Comissão de Administração Pública e Relações do Trabalho. O que acontece? Esses projetos agora foram aprovados, portanto, na comissão. Eles, de lá, partem agora os projetos, né, para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação e Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento, né, para serem discutidos e aprovados também nessas comissões. E daí o projeto vai, né, a plenário para ser discutido, né? Como eu sempre digo aqui, esses projetos têm o mínimo aí de 6 horas, né, de discussões dentro do plenário da Assembleia Legislativa aqui de São Paulo, que é o nosso plenário Juscelino Kubitschek. Por enquanto, tudo ainda feito virtualmente. E aí, né, depois de aprovado o projeto, e vai, claro, né, para a sanção do governador para virar lei, né, ou não. Se não for aprovado pelo governador, esses projetos podem voltar, né, ao plenário da Assembleia, volta à casa de novo e volta ao plenário da Assembleia Legislativa para ter uma nova votação desses projetos, né? E aí sim pode ser aprovado o projeto e virando lei, né? Pode virar lei, sem dúvidas nenhuma. Então, essas comissões da Assembleia, que acontece, né, essa volta das comissões, é exatamente para isso. São muitos projetos de lei na casa, né, em andamento, em tramitação, né, projetos aí de importância, eu falo sempre aqui, de bastante importância para a nossa população aqui do Estado de São Paulo. Então, essa comissão foi bastante produtiva na sexta-feira, né, e hoje eu vim aqui falar, né, desses projetos que foram aprovados na comissão. É isso que eu tenho para hoje, Daniel. Legal, importantes informações trazidas pelo Sérgio Everton. E esses projetos, na verdade, Sérgio, eles refletem as necessidades da população, porque quando há a necessidade de você atualizar, modernizar alguma coisa, o funcionamento na relação entre as pessoas da cidade, do próprio Estado, sim, por essa razão é que surge um projeto de lei, que pode ser de iniciativa do parlamentar, de iniciativa do Poder Executivo ou de iniciativa popular.
uma organização, uma associação de bairro, muitas vezes pode sugerir para um parlamentar, e os parlamentares discutem, e aí surge um projeto de lei de iniciativa popular. Importantes informações trazidas por você, a gente agradece demais, viu, Sérgio? Parabéns pelas informações. Imagina. Esperamos você nas próximas edições do Jornal da Rede Alesp. Um bom trabalho para você. Tamo junto aqui, Daniel. Kate, obrigado também a vocês. Obrigada, e Sérgio. Bom trabalho aí no nosso Jornal da Rede Alesp. Sem dúvida. Até a próxima, Sérgio. Legal, tem mais informação aqui no Jornal da Rede Alesp, porque 1.900.000 beneficiários do Bolsa Família com número final 9 recebem hoje a terceira parcela do auxílio emergencial. Informação importante, né, Daniel? Inclusive, a Caixa Econômica Federal informou que os pagamentos serão feitos da mesma forma que o Bolsa Família. No último sábado, anteontem, começaram a receber a terceira parcela do benefício os trabalhadores fora do programa Bolsa Família. E a Caixa também começou a pagar a segunda parcela para o segundo lote de aprovados no benefício e a primeira para o quarto lote de aprovados. Legal, vamos fazer mais uma entrevista aqui no Jornal da Rede Alesp, porque nós temos na linha conexão ao vivo com Chao Lung Wen. Ele é professor associado da Faculdade de Medicina na USP. Ele vai falar sobre a atualização do uso da telemedicina, Kate. Olá, bom dia, Dr. Chao. Seja bem-vindo aqui ao Jornal da Rede Alesp. Tudo bem? Bom dia, tudo bem? Tudo jóia, doutor. Um prazer falar com o senhor mais uma vez, né? Já fizemos algumas entrevistas juntos. Inclusive sobre esse tema de telemedicina, que é muito importante. Prazer falar com você, doutor. Conversamos algumas vezes sobre isso, sim. É verdade. Prazer estar aqui. Prazer é nosso. Bom, doutor, a gente sabe que foi aprovada uma lei que autoriza, então, o uso da telemedicina enquanto durar a crise, né, pelo novo coronavírus. Uma lei aí que foi, inclusive, aprovada em caráter emergencial. Né? Quer dizer, a gente tinha uma legislação da telemedicina de 2002, a gente até falou, né, na nossa entrevista, que inclusive está disponível aí no YouTube, né, no canal da Rede Alesp, onde a gente pontuou, então, que existia então, essa legislação da telemedicina de 2002 e ela era um pouquinho restrita, né, doutor? E aí agora, com a pandemia, surgiu essa necessidade, então, de se aprovar a telemedicina em caráter emergencial e ela é um pouco mais abrangente. A gente vai poder falar um pouquinho ao longo da entrevista, né? Mas eu queria que o senhor falasse um pouco como que tem funcionado essa prática, então, a partir da aprovação desta lei. Então, só para fazer um resumo, é que pela primeira vez na história, no país, nós temos uma lei, que é a Lei 13.989. Até então, o 2002, o que nós temos é apenas uma resolução do Conselho Federal de Medicina. Por causa da pandemia, nós hoje temos uma lei, tem a portaria do Ministério da Saúde, nós temos, inclusive, o ofício do Conselho Federal de Medicina e as normas técnicas da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Nunca tivemos na história do país tanta estruturação na regulamentação da telemedicina. O de 2002 é apenas uma resolução. A resolução é uma tomada de decisão do Conselho Federal de Medicina que ele não tem força de lei e nem tem força de portaria. E, no entanto, pela pandemia, nós temos justamente isso. É que em 2002 não existia nem sequer, naquela época, o smartphone, nem sequer existiam as redes sociais. Então, era uma resolução, digamos, defasado temporalmente da nossa realidade de 2020. Tá? Então, a razão pela qual, no ano passado, o Conselho Federal de Medicina tinha lançado uma modernização da resolução, por uma falta de entendimento na área médica, essa resolução foi revogada. Agora, com a pandemia, houve uma aceleração de um projeto de lei que já foi discutido no ano passado e que gerou a lei
né? Ela foi encaminhada esse ano e, por causa da pandemia, ela foi aprovada e hoje é o que nós temos. Após pandemia, que nós vamos que trabalhar na continuidade da telemedicina, mas eu diria que a pandemia nos ensinou uma coisa: precisamos cuidar melhor da população para que elas tenham saúde sempre, e não apenas cuidar quando ficam doentes. A segunda coisa que se viu, que por causa da pandemia, as pessoas estão deixando a evolução das suas doenças até o extremo, inclusive podendo causar maiores mortalidades. Exemplo, câncer. Exemplo, pessoas que têm doença cardiovascular. Estão adiando aquela procura ao atendimento até a situação extrema. Bom, isso mostra que, então, a telemedicina pode ser utilizada para uma abordagem muito mais eficiente, tá? Então, isso aqui é só para pôr um ponto. A outra coisa é que a pandemia também trouxe para a área médica um outro tipo de pensamento, que, na verdade, a telemedicina é um tipo de EPI digital, tá? Como um equipamento de proteção individual. Por quê? Como eu não tenho um contato direto, tanto o paciente pode estar protegido, e o médico, que inclusive pode ser da população de risco, porque justamente são inclusive os que têm muita experiência prática, podem oferecer qualidade de serviço com ausência de risco de contágio um com o outro. Então, a pandemia está levando toda a área médica a vivenciar os pontos mais positivos da telemedicina, os pontos humanos, os pontos de segurança, e é muito provável que após a pandemia nós temos que acelerar a discussão sobre como usar a telemedicina para ampliar acesso e ofertar qualidade de cuidados contínuos para a população. Sem dúvida, doutor. A gente sabe que a telemedicina ela é muito necessária, principalmente nesse momento, né? Como o senhor mesmo pontuou, é uma maneira que a gente tem de diluir, então, as filas de atendimento, de evitar, então, as aglomerações presenciais. Quer dizer, é algo muito importante. Nessa lei que foi aprovada, inclusive, existe um artigo que diz, então, que o médico precisa, então, orientar também o paciente a respeito das limitações que existem com a telemedicina. Quer dizer, se o médico consegue, no teleatendimento, passar uma orientação, dar conta daquele caso ali à distância, ok. Porém, ele precisa deixar muito claro para o paciente que, se caso ele precise de um exame ou um atendimento presencial, quer dizer, o paciente tem que estar muito bem orientado nesse sentido. Inclusive, muita gente diz que essa distância, né, doutor? Quer dizer, esse atendimento, então, em que o paciente está em casa e o médico está em outro local, ele desumaniza, de uma certa forma, esse atendimento. Essa, inclusive, é uma das críticas, né, para a telemedicina. O que o senhor poderia dizer a esse respeito? Bom, a primeira coisa, não existe separação teleconsulta e consulta e telemedicina e medicina. Só existe a palavra consulta e a palavra medicina. E por que eu estou falando isso? A teleconsulta tem que ser visto como um método da consulta, onde você possa estender até a casa da pessoa. E então ele é um método. Se ele é um método, o médico tem que ter certeza que ele tem qualidade suficiente o atendimento. Caso contrário, ele tem que convidar o paciente para finalizar o atendimento. Isso que eu chamo de consulta híbrida. Então, a primeira coisa que eu queria dizer, a telemedicina não tem como esgotar 100% da abordagem aos cuidados ao paciente. Ele é um braço, é um método a mais que o médico utiliza para cuidar mais rapidamente de um paciente, inclusive de uma forma contínua. Ele tanto tem seus limites, quanto ele tem suas grandes vantagens. Exemplo, numa consulta presencial, eu não consigo ir tantas vezes, frequentemente, para ver como está a condição do paciente
e, no entanto, com a telemedicina eu conseguiria. Vou dar um exemplo que no Covid, se alguém está em casa, digamos, em isolamento, em quarentena, por telemedicina eu poderia ir a cada um dia, ou diariamente, checar como está a condição dele. E, no entanto, em vez de eu manter essa separação de retorno, ou quando tiver um sintoma pior para me procurar, eu diria, não, eu posso visitar diariamente. Aí eu faço a pergunta, o que é mais humano? É a latência do tempo ou eu poder visitá-lo todos os dias para checar como que ele está? Então, inclusive, a palavra humanização tem que eliminar aquela forma simplista de dizer que é olho no olho. Bom, se eu estou usando uma videochamada, eu tenho que te olhar. Mas, às vezes, eu tenho consultas médicas onde o médico está olhando muito mais o teclado de um computador ou outro e nem está fazendo olho no olho. Então, primeiro resumo, a humanização não vem da presença física e do atendimento presencial do olho no olho. Na verdade, humanização vem da preocupação que o médico tem em relação a uma pessoa que está pedindo ajuda. Se um médico ele é muito humano e está preocupado com o paciente, tudo que ele fizer será humano. Mesmo até mandar uma mensagem para o paciente, ele será humano. Ele iria perguntar, olha, estava pensando em você, como que você está? Está melhor? Isso é ser humano, tá? Então não é a distância física, é a forma como você ampara alguém que precisa. Então não existe essa possibilidade da desumanização por telemedicina. O que pode existir, o médico que não estava adequadamente treinado para, inclusive, comunicação por meios digitais, ele precisar algum tempo para tirar aquele medo ou receio para fazer uma comunicação conectada. Então, eu prefiro dizer, a telemedicina não é o atendimento à distância. A telemedicina é um atendimento conectado. O segundo, a telemedicina como atendimento conectado, ele não usa apenas a câmera. Na verdade, ele é uma investigação semiológica e pode ser apoiado com equipamentos que transferem informações. Eu vou dar um outro exemplo. Será que me adianta apenas perguntar para o paciente se ele está com dificuldade respiratória para procurar um hospital? A primeira coisa que o Covid mostrou que, inclusive, tem pessoas com saturação de oxigênio menor que 85 que estão ainda conversando pelo celular, tudo, porque não tem o sintoma. Será que não é mais fácil dizer, pacientes que estão acompanhando, se tem um oxímetro digital em casa, eu vou não só te entrevistar, mas como você vai medir no oxímetro e me diz como está a saturação de oxigênio. O que eu estou querendo explicar é que a telemedicina, na busca da excelência, eu posso ter outras formas de exame físico de alta qualidade, eu posso acompanhar mais de perto o meu paciente e evitar a agudização ou agravos, tá? Isso é muito importante, tanto que na lei, no artigo, ele fala que a telemedicina também deve ser utilizada para promover a saúde, prevenir doenças e reduzir riscos, tá? Então, toda vez que enxergar como substituição, está no caminho errado. Toda vez que enxergar a telemedicina como a expansão da capacidade de cuidar da saúde de alguém, nós estamos no caminho certo. Toda vez que nós usarmos a telemedicina para reduzir riscos e estimular a saúde, também estamos na área certa. É por isso que eu tenho usado muito a palavra telemedicina de cuidados integrados. A nossa grande função é usar meios eletrônicos para cuidar de uma pessoa de uma forma integral e não apenas específica. Então, nesse contexto, a telemedicina não desumaniza, a telemedicina mantém a sua eficiência dentro dos seus
das suas características, o médico tem a responsabilidade de chamar um paciente, se ele achar necessário, finalizar o atendimento com um exame físico. E aí nós teríamos uma consulta híbrida. E a vantagem dele ter feito antes uma avaliação por telemedicina e complementar o exame físico presencial é que não vai ter tanta fila. O paciente vai evitar de ter aglomeração. E a outra coisa, o médico consegue ser direto, porque já formulou um raciocínio e está complementando com o exame físico, tá? Então, enquanto nós trabalhamos não na dissociação da telemedicina com a medicina, você verá que ele sempre será positivo e nós só precisamos colocar isso como dentro da rotina de atendimento. Legal, estamos conversando com o Dr. Chao Lung Wen, ele é professor associado da Faculdade de Medicina da USP e chefe da disciplina de telemedicina, justamente a pauta da nossa entrevista, telemedicina. Doutor, tem uma discussão em torno do uso das novas tecnologias que foi muito difundida justamente por conta da educação aqui no estado de São Paulo. Muitas pessoas criticaram porque nem todas as crianças e famílias tinham acesso aos computadores, celulares e internet de boa qualidade. Mas falando da telemedicina, embora a lei que autorizou o uso da telemedicina tenha o objetivo de aumentar o acesso das pessoas aos atendimentos, justamente por conta da pandemia do novo coronavírus, o acesso aos computadores, aos celulares de última geração e também à internet banda larga, ele não é tão difundido nas camadas mais simples da sociedade. Esse é um problema que o senhor avalia como sendo um grande desafio para aumentar a oferta da telemedicina para essas pessoas, doutor? Na verdade, eu não vejo. Eu acho que, inclusive, nós temos tanta tecnologia difundida que as pessoas acabam, muitas vezes, interpretando que a telemedicina tem que ser sempre em tempo real, online, síncrono. Não. A telemedicina, ela pode ser mista. Ela pode ser, inclusive, na forma assíncrona. Então, você deu um exemplo dos alunos das escolas públicas na educação à distância. Bom, se em vez deles fazerem sempre conectado, eles pudessem ir para qualquer local que tivesse, digamos, acesso à internet, fizesse o download da carga programática, ele pode voltar para casa e estar trabalhando, e todas as respostas que ele fizesse seria armazenado, e depois ele fosse para um ponto de conexão, e ele já fizesse uma sincronização, provavelmente nós teríamos menos problema. A mesma coisa ocorre com a telemedicina. A maioria das doenças, elas são eletivas. Eletivas é um processo de investigação, não é algo de urgência, e muitas vezes eu posso receber dados, fazer análise e passar de novo, e eu não preciso estar em tempo real. Isso é o chamado sistema assíncrono. Ele funciona muito bem em grande parte das situações. A outra coisa, se achar que a telemedicina obrigatoriamente tem que ser no dispositivo do paciente. Às vezes não. Às vezes a telemedicina pode estar fundamentada numa unidade básica de saúde, e a unidade básica de saúde tem uma estação de telemedicina. Então, ele pode se deslocar à primeira unidade mais perto para interagir com o médico. O importante não é a substituição. O importante é reduzir o sofrimento da jornada de atendimento. Se eu conseguir diminuir em 70% essa dificuldade dele, eu já tive vantagem. Não obrigatoriamente nós precisamos dizer que todos têm que ter 100% na sua casa, na sua residência, a ter um dispositivo para o atendimento em tempo real. Então, eu só queria fazer um convite para as pessoas não olhar para a telemedicina em si.
olhar como que nós podemos usar a telemedicina para amenizar, na verdade, o sofrimento da jornada de atendimento. A outra coisa que a telemedicina não aceita improviso. Isso quer dizer, eu não posso fazer um atendimento de quebra-galho. Ou tem qualidade, ou eu tenho que fazer atendimento presencial. A minha responsabilidade é com o bem do paciente. Se ele não tiver infraestrutura para o atendimento, virá para o meu atendimento presencial. Os que tiverem infraestrutura, eu atendo. Se não tem infraestrutura na sua casa e puder ir na atenção numa UBS, e a UBS tem infraestrutura, aí eu atendo. Se não, vai vir para o meu atendimento presencial. Esta é a forma da medicina conectada e medicina híbrida, focado no bem-estar de uma pessoa e não focado na tecnologia, tá? Então, esse é um pensamento. Então, telemedicina não é ferramenta. A ferramenta são as infraestruturas de conexão. A telemedicina é um método médico para melhorar a qualidade. Então, tendo esse pensamento, eu diria, a telemedicina funciona muito bem, seja assíncrono, seja a definição de uma qualidade mínima de infraestrutura para cuidar da pessoa via atenção básica ou via a condição que ele tem na residência dele ou dela para fazer esse atendimento. Tá certo. Bom, conversamos com o Dr. Xiao Lung Wen, que é professor associado da Faculdade de Medicina da USP e chefe da disciplina de telemedicina. Falamos, então, sobre a atualização do uso da telemedicina em tempos de pandemia pelo novo coronavírus. Doutor, infelizmente, nosso tempo é bastante curto aqui no Jornal da Rede Alesp, mas eu acredito que conseguimos, então, compartilhar informações aí muito importantes junto ao nosso telespectador. Eu quero agradecer a sua participação mais uma vez aqui, a sua gentileza de atender, então, a equipe da Rede Alesp. Muito obrigada. De nada, e obrigado pelo convite. Até a próxima, doutor. Até a próxima. Tchau, tchau. Legal, muito boa entrevista. Você, inclusive, já tinha feito uma entrevista com o doutor, né? Eu entrevistei o doutor e participei de um outro programa aqui na Rede Alesp também, só sobre o uso de telemedicina. É um tema que eu gosto bastante e eu acho que é muito importante a gente falar. Muito, muito bacana que a equipe da Rede Alesp está atenta, né, a esse tema nesse momento. Tema fundamental para que a gente discuta, porque certamente cada vez mais as pessoas vão utilizar esse tipo de modalidade para realizar algumas consultas. Bem, seguimos com informações aqui no Jornal da Rede Alesp, porque a Comissão de Administração Pública e Relações de Trabalho aprovou o projeto que promove a inclusão de policiais. Isso mesmo, a proposta prevê a manutenção e aproveitamento de servidores da Polícia Militar com baixa mobilidade ou aposentado para cargos administrativos dentro da Polícia Militar e da Secretaria de Segurança Pública. O autor do projeto, o deputado Coronel Nishikawa, do PSL, afirmou que a medida reconhece o valor da categoria. Gostaria de agradecer a todos pela aprovação da nossa proposta. Visa valorizar os policiais militares para que eles não fiquem em casa, para que não fiquem deprimidos e efetivamente prestem o serviço à sociedade, continuem prestando, e a compreensão de todos sobre isso. Muito obrigado. Inclusive, o presidente da Comissão de Administração da Alesp, Márcio da Farmácia do Podemos, ficou satisfeito com a iniciativa. Minha parabenização ao projeto, que vem realmente de encontro a melhorar a instituição da Polícia Militar, que eu tenho certeza que todos os aposentados da Polícia Militar e também, inclusive, alguns que tenham algum tipo de deficiência física, vão prestar um serviço de qualidade porque amam a instituição, que valorizam a instituição onde passaram toda a sua carreira, e pode ter certeza que conhecimento de causa e de serviço eles têm para prestar esse serviço. Então, parabéns, coronel, é um excelente projeto. E o grupo também aprovou a instituição do Programa Estadual de Incentivo à Contratação de Jovens Tutelados no Mercado de Trabalho. Essa ação pretende trazer mais oportunidades para que o público juvenil conquiste um emprego.
E ainda na sessão, os parlamentares entraram em acordo para regulamentar a atividade do serviço de entregas feitas por meio de aplicativos ou plataformas virtuais. A ideia é oferecer melhores condições para os profissionais da área. As empresas terão de oferecer equipamento, treinamento, cursos de pilotagem, técnicas de segurança e auxílio médico. Olha só, vamos conferir então o destaque que marcou esse primeiro bloco do Jornal da Rede Alesp. De acordo com o monitoramento da Universidade Norte-Americana Johns Hopkins, o mundo atingiu o número de 10 milhões de infectados e registrou mais de 500 mil mortes, Kate. O Brasil é o segundo país a atingir a marca de 1 milhão de casos confirmados e está atrás apenas dos Estados Unidos. Em terceiro lugar está a Rússia, com pouco mais de 600 mil diagnósticos de Covid-19. O Brasil também é o segundo país em números absolutos com mais confirmações de mortes por coronavírus, atrás apenas dos Estados Unidos, que já ultrapassa 125 mil mortes. Legal, vamos fazer o seguinte? Paradinha aqui no Jornal da Rede Alesp, mas daqui a pouco a gente vai trazer muito mais informações sobre a luta e a prevenção contra o contágio do novo coronavírus aqui no estado de São Paulo, no Brasil e no mundo. Kate? Isso aí, vamos fazer um break, mas voltamos aí em breve com muito mais informações sobre a pandemia do novo coronavírus. Você acompanha Jornal da Rede Alesp.